Olá! Hoje eu, Larissa, juntamente com a Marcela, vamos falar sobre as vanguardas europeias. E, primeiramente, eu vou começar falando o que foram as vanguardas europeias. Foi um conjunto de movimentos artístico-culturais que ocorreram em diversos locais da Europa a partir do início do século XX. Surgiram diversas tendências artísticas originadas em diferentes países, e cada uma possuía uma proposta específica, mas todas traziam um sentimento de renovação, inovação e rompimento. Então, pode-se dizer que o lema era inovação, permitir que a criatividade e a liberdade pudessem fluir e se manifestar para criar uma arte completamente nova. A palavra vanguarda, ela tem origem do francês avant-garde e significa o que marcha na frente. Por isso que essa palavra, metaforicamente, também significa pioneirismo. Ou seja, as correntes da vanguarda antecipavam o futuro com suas práticas artísticas inovadoras e nada convencionais. Bom, com o advento da Revolução Industrial no século XIX e da Primeira Guerra Mundial no início do século XX, a sociedade passava por diversas transformações. Nesse sentido, a arte demonstrou a necessidade de propor novas formas estéticas e artísticas, seguindo mais ou menos a realidade em que viviam na época. Dessa forma, os movimentos artísticos europeus surgidos no fervor dos ideais da época foram diretamente contra os ideais da guerra. O cubismo. Tratavam de maneira geométrica as formas da natureza. Assim, a representação do universo visual passou a não ter mais uma obrigação com as formas reais. No entanto, não chegava à abstração, porque as imagens representadas ainda eram reconhecíveis. Predominam também as linhas retas, modeladas basicamente por cubos e cilindros, dada a geometrização das formas e volumes. Por isso, o modo como os artistas desse movimento representavam sua visão dos objetos era considerado muito ousado. E esses artistas tentavam capturar todos os pontos de vista no mesmo plano. E essa é a principal característica das pinturas cubistas, e por isso também que ela pode ser considerada como uma arte que privilegia o exercício mental. O futurismo. As principais características do movimento são a dinamicidade, o enaltecimento da audácia e da revolução, exaltação da vida contemporânea, com ênfase em temas da tecnologia e em novos aparatos industriais, e a rejeição ao moralismo e à ruptura com a tradição. Nas pinturas havia o uso de cores vibrantes e de contrastes, e a sobreposição de imagens e traços na busca de representar a ideia de movimento. O expressionismo. O expressionismo cria a realidade em um movimento do interior para o exterior, valorizando aspectos irracionais e instintivos no processo artístico. Os artistas eles elegiam temas relacionados à angústia da condição humana, à morte, ao medo, ao sexo, muitas vezes representados de maneira sombria e com figuras deformadas. Os artistas não representavam a realidade de forma mimética. As formas eram deformadas e as cores eram vibrantes para ressaltar o sentimento. Existia a poética do feio. O dadaísmo é um movimento contra a organização, a lógica, os valores estéticos tradicionais e também o dos seus contemporâneos. Por isso é considerado anárquico e provocador, já que valorizou a improvisação, além de ter feito uma crítica ao capitalismo e ao consumismo. Ele defendeu, portanto, uma arte espontânea, com base no nonsense, a ausência do significado. Dessa forma, assumiu um caráter caótico e absurdo, de forma a gerar um estranhamento. O surrealismo cria uma realidade absoluta, uma supra-realidade, trazendo para a arte o irracional, o inconsciente, explorando o imaginário e os impulsos ocultos da mente e exprimindo o funcionamento dessa mente em sua totalidade, desracionalizando a produção artística e analisando sonhos e experimentando diversos estados de consciência e optando pelo estranhamento. A estética do cinema de vanguarda privilegiava o ritmo e o movimento. O objetivo dos cineastas era chocar a burguesia e causar impacto com sensações a partir de fenômenos visuais nos filmes que não eram nada comerciais. Foi explorado a iluminação e os novos ângulos da câmera. O movimento foi se dissipando pela perseguição dos regimes totalitários que assumiram o poder por volta de 1930. A arte vanguardista era considerada degenerada e muitos cinemas acabaram migrando para os Estados Unidos e dando força a Hollywood. A mentalidade da época primava muito pelo rompimento entre a arte e o cotidiano, e foi por isso que o traje foi objeto de reflexão. Os artistas buscaram de forma muito expressiva a massificação artística nas roupas, criando uma importante denominação, dita por Diana Crane, trata-se de artificação, que é o emprego mais objetivo de arte na roupa do cotidiano das pessoas. No momento em que surgem as vanguardas, diversos campos do conhecimento estavam mudando ao redor do mundo. As cidades estavam crescendo, a ciência avançava cada vez mais,
Nesse sentido, percebe-se uma mudança de paradigmas e na maneira das pessoas viverem e perceberem o mundo. Com isso, a arte não poderia ficar de fora dessas transformações. Foi necessário também que houvesse inovações nesse campo, que deixou de ser apenas uma representação fiel da realidade e buscou dar lugar à criatividade e à imaginação, renovando assim os padrões de estéticas que já eram conhecidos. As pessoas e os artistas passaram a ter uma nova concepção sobre o conceito de arte, inovando diversas áreas que eram possíveis de criar um novo mundo. Aqui temos alguns exemplos dos dias atuais que tiveram claras interferências do movimento de vanguarda.